Olá, hoje nós estamos conversando com Estrela Leminski. Ela é uma cantora incrível. Na verdade, ela se intitula cantautora. Que tal? Vamos entender o que é isso? Conte pra gente. Por que você se intitula desse jeito? Na verdade, esse é um termo que no Brasil não pegou muito, assim. Mas na Espanha é super comum e eu roubei, né, emprestei da Espanha, porque eu acho que define algo à parte. Que eu acho que uma coisa é você ser cantora, outra você ser compositora, mas cantar as próprias composições engloba algo que no Brasil, por mais que a gente conheça bem, deixa muito claro que a pessoa está representando as suas próprias canções. Até porque no Brasil a gente tem uma mania muito chata de chamar todas as compositoras de cantoras. E ninguém chama o Chico Buarque de cantor. Ou cantor Chico Buarque. Mas as pessoas falam a cantora Céu. A Céu é compositora, a Tulipa Ruiz é compositora, a Karina Burr é compositora. Maravilhosas. Exato. E isso, inclusive, dá uma aliviada, porque do ponto de vista de intérprete, tudo bem, a gente tem Elisa, a gente tem uma tradição muito maravilhosa de cantoras mulheres. Sim. Mas nos alivia um pouco no sentido de interpretação. A gente tá sempre, além de ter que compor perfeitamente, a gente tem que ser virtuosíssimas, porque sempre vão nos taxar de cantoras. E além de impecáveis, lindas, dentro do padrão de beleza, vai. Mas então eu quero aproveitar, né, e trazer o nome Estrela. A minha mãe, certa vez, a gente estava com um xamã. Nós somos em 6 filhos, 5 mulheres. E o xamã disse para ela assim, você foi buscar os seus filhos nas estrelas. Então, como que é esse nome, Estrela? Pois Lindo! É. Eu adoro o meu nome, não foi sempre assim, já tive conflitos com isso. Por bobagens, assim, por bullying, né? Por ter uma marca de brinquedo chamada Estrela e ter uma propaganda falando que todos os brinquedos eram da Estrela. E eu ficava olhando pra minha mãe, tipo, cadê esses brinquedos? E, na verdade, foi uma surpresa quando eu lembro, assim, de estranhar o fato de ter algo com o meu nome. Meu processo foi totalmente inverso, assim, eu achava muito engraçado. Mas depois, até quando eu comecei a criar minhas próprias coisas, de poesia, música e tal, eu fui vendo o quanto esse nome, por um lado, que ajuda, por outro lado, é complicadíssimo. Tanto que eu brinco agora que para me apresentar... exigente, né? Não, e mais que isso, eu tenho que falar... Estrela igual do céu, Ruiz igual tulipa, Leminski igual pedreira. Para ter um mínimo de deixar claro, enfim... cada uma dos pedaços de coisa. Mas eu acho que eu nunca tive muita saída de ser muito normal. Então eu brincava com a minha mãe e falava, mãe, você podia ter colocado Estrela Regina, Estrela Juliana, né? Algo que eu pudesse, né, escapar para algum lugar. E aí, enfim, a vida é como ela é e mais que nunca eu não consigo escapar, né? Eles te contaram o que era? Por quê? Por conta de uma música do Stevie Wonder. Na verdade, se eu fosse menino, eu me chamaria Leon, por uma escolha do meu pai, super trotskista. E minha mãe também é super trotskista, mas meu pai escolheu esse nome. E Estrela, minha mãe escolheu porque ela estava ouvindo um disco do Stevie Wonder que falava uma estrela, uma semente, uma estrela. E ela até então só me chamava de sementinha justamente porque ela não queria saber. Que lindo! E aí quando nasceu, enfim, daí ficou Estrela. E aí quando eu tive... o meu filho, e casei com um trotskista, que é o Theo Ruiz, ele chama Leon. Então, enfim, os dois estavam certos, no fim das contas. Que lindo! Tem uma música, na verdade uma poesia do Arnaldo Antunes, que fala estrelas para mim, estrelas. Conhece? Uhum. E que é cantada pela Adriana Calcanhoto, né? Muito lindo isso. Sim. Isso é muito, eu acho que trabalha com a autoestima de quem está lendo, entende? Para mim, né? Sim. Muito bom. E aí a gente já vai falando também de alguém que a gente gosta, né? Por exemplo, Arnaldo Antunes. Você o conhece? Sim, e é engraçado porque a gente sempre... Que bom que você falou do Arnaldo, porque minha casa sempre esteve cheia de pessoas famosas, digamos, né? Sim. Então, assim, lá era normal. Eu ficava olhando aquelas pessoas que passavam por ali, ou que a gente ia pro show e depois estava no camarim, e que, enfim...
E eu via que essas pessoas estavam na mídia, estavam lançando disco, que para as pessoas eram super conhecidas. Mas a única pessoa que eu tive uma dificuldade, a minha admiração era tão grande, que eu tive uma dificuldade de... Cara, esse cara é próximo! Aqui. Era o Arnaldo, porque desde criança eu lia as poesias dele. Desde criança eu já era super fã dos Titãs. E quando ele saiu em carreira solo, ele ficou mais próximo ainda, poeta, né? porque daí começou a fazer parcerias com a minha mãe, e aí ele tinha tido filhos, que era a Rosa e a Celeste, e era aquela coisa assim, eu já estava quase pré-adolescente, e elas eram pequenininhas, recém-nascidas, e eu ficava ali naquele instinto maternal, curtindo. Imagina, agora tá tudo adulta, a gente é amiga, é muito engraçado isso, mas... a gente viajava para Ano Novo junto e tal, e aí ele acabou fazendo o prefácio até do meu primeiro livro. Mas esse início foi muito engraçado, porque até eu, sabe, me adaptar com o fato... o coração, assim. Até porque ele é para mim, ele é ídolo. um grande... Ele é um grande exemplo de artista em vários níveis, assim. Primeiro que se você conhece ele na vida cotidiana, você não acredita que é a mesma pessoa do palco. Então, ele no palco, ele é completamente performer, loucão, e na vida ele é super pai, super família, super afetivo, às vezes tímido. Legal. E aí no trato com o público é mais legal ainda, porque ele é uma pessoa que é completamente humilde, as pessoas vão lá conversar com ele e ele vai falando olho no olho com cada um. E aí, a partir desse momento, eu sempre falo para as pessoas, cara... Não adianta os artistas novos ficarem de nariz empinado, porque se o Arnaldo Antunes não tem o nariz empinado, ninguém mais pode ter. Isso. Então, pra mim, ele também é uma referência disso, assim. Que bom, né? Que honra essas proximidades, né? Sim. A poesia dele é muito significativa, né? Cada palavra tem imagens. E me parece que aquilo que você faz também, né? Essa construção da imagem que vai surgindo no outro. Uhum. Tem sentido isso para você? Tem, não. Eu acho que, assim, claro, as minhas primeiras paixões literárias acabou vindo da biblioteca dos meus pais, né? Sim. Você estudou os haikais, o Basho? Não, mais que isso. No caso dos haikais, eu fui aluna da minha mãe. Aí o buraco é até mais embaixo, assim, porque quando a minha mãe foi Ela fazer era a primeira... exigente, né? A gente também foi. A primeira oficina dela de haikai, quando chamaram ela pra fazer, ela não tinha com quem me deixar. E aí eu fui. E aí foi a primeira vez, eu já tinha feito uns 2 haikais, mas mais novinha ainda. E aí com 9 anos eu fui pra oficina dela e disparei a fazer, escrever. Batel tinha uma livraria muito legal, que era alternativa, e é onde ela dava as oficinas de haikai. Isso sim, né? Mas isso eu já tinha uns 16 anos, já tinham se passado uns 8 anos de oficina. Ela ficou 20 anos, assim, sim, mais de 20 anos. Construiu, né, uma geração, né? Então, tem alunos dela que hoje dão aula de haikai, é muito legal. E aí, a minha primeira paixão literária foi justamente para esses amigos, assim, deles que estavam começando a publicar, enfim. E aí eu lembro dessa coisa do primeiro livro do Arnaldo, né? O As Coisas. É um livro que está todo destruído, de tanto que eu li, devorei aquilo, assim. Eu tenho também. E é muito legal, porque ele quebra com várias coisas, essa coisa, é poesia, mas também não tá em forma de versos, parece prosa, mas aí é um bloco que é um parágrafo inteiro, toda uma dicção, e que pra mim acho que foi muito mais claro, assim, onde tá a poesia, então? Se você vai destruir a forma e a poesia ainda vai estar lá, onde tá? E isso me despertou, na verdade, Essa pergunta é muito boa. Onde que tá a poesia? Onde que tá? E aí isso me provocou sei lá, a meter a poesia meio que em tudo que eu faço, assim. A ser uma pessoa que tá mexendo com essa fronteira na parte de literatura, mas também quando eu vou escrever prosa também é poética, e quando eu tô fazendo música eu tenho essa preocupação, e daí quando eu vou fazer imagens, fazer vídeos de projeção pro meu show, também, tô sempre preocupada com isso, assim. Você acabou bebendo da fonte também dos irmãos Campos? Mais indiretamente, eu acho. Sim. Porque eu acho que os irmãos Campos, a poesia concreta, ela já era uma pedra no sapato quando os meus pais estavam
começando a construir a carreira deles, estavam já fazendo a poesia marginal e pensando como superar os grandes mestres, e eles sempre foram, enfim. Mas, por outro lado, quando agora eu vou ler, por mais que eu seja completamente apaixonada e fique muito encantada por aquilo, já o que me bate é outro lugar, é um lugar de como é necessário eles terem feito isso e rompido essas barreiras. E que bom que não precisa ser minha geração, que bom que eu não precisei fazer isso, que já está feito, sabe? Aquilo serve como um marco, né, para depois daquilo tudo poder ser construído de novo. Exatamente. Né? Então, a partir de outras pessoas que beberam dessa fonte, acho que me influenciam mais até. Eu até brinco, para sacanear, as pessoas falam qual é o poeta que mais te influencia hoje, e eu falo Banksy, que é um grafiteiro. Porque é aí que tá, esse arrebatamento que a poesia tem que causar, ele é um cara que tá fazendo isso da forma mais explícita e colocando no muro, que era o que a poesia marginal estava tentando fazer com versos, trazendo frases, acesso para todos, outdoor, camisetas, enfim. Mas eu falo isso bastante para provocar, mas é só para ilustrar que esse arrebatamento, né, é tão necessário, é tão importante, essa quebra de lugar é onde a poesia tem que estar. E daí, quando surge a cantora? Surge junto? Você sabe que a cantora quase não nasceu, né? Eu não tinha a menor vontade de cantar. Eu sempre fui apaixonada por música, desde criança. Já comecei na primeira aula de flauta, que eu já queria compor as minhas próprias músicas. Quando estudei tudo quanto é instrumento na adolescência, ia fazer oficina de música aqui em Curitiba e ficava querendo fazer uma hora de baixo, outra hora de percussão, cada hora fui estudar bateria. Mas canto nunca foi o meu interesse, a ponto de eu passar a faculdade inteira e todas as vezes que tinha uma opção entre canto e flauta, canto e violão, eu sempre ia para o outro. Eu não queria cantar, eu não queria estar na frente, eu não queria estar exposta, eu não queria estar dando a cara a tapa nas composições. E aí eu passei durante muito tempo, tudo que eu estava fazendo de música eu fazia tocando bateria. Ou compondo e outras pessoas cantavam. E aí aconteceu um fato muito maluco, que foi depois de um show, que eu estava tocando bateria na banda que eu tinha com o Theo, eu estava grávida do Leon e tive um descolamento de placenta. E a minha médica me mandou parar absolutamente até o fim da gravidez, que eu não podia mais tocar. Quando ele nasceu, piorou. E aí, quando ele tinha 2 anos, eu fui fazer mestrado, mudei, aí eu não tinha nem onde pôr a bateria. E eu me afastei completamente, passei 9 anos tocando bateria, 9 anos sem tocar bateria. Quando isso aconteceu, assim que o Leon nasceu, a gente tinha shows para fazer. A gente tinha saraus, continuou compondo, a gente estava prestes a lançar o primeiro CD autoral só dos dois, que é o Sansons. E aí eu tinha que encarar e representar as minhas próprias músicas, e aos poucos eu fui sendo jogada pra frente do palco, ainda muito tímida, ainda cantando, sabe, desafinando, não projetando a voz, ainda muito assim, tô fazendo aqui, mas é só pra registrar que eu tô fazendo. E aí aconteceu quando teve a primeira exposição da obra do meu pai em São Paulo, a minha mãe me chamou, que ela era assessora da curadoria, nessa época a gente nem era curadora, não existia Múltiplo Leminski ainda, que é a exposição dele agora. Ela falou, cara, na parte musical ninguém lembra que ele era compositor. E você tem noção desse todo, porque quando eu estava estudando música na faculdade, eu ia juntando as coisas e comentando com ela, e falando dele compositor, e ela falando, cara, é isso aí, você tá tendo uma noção externa e ao mesmo tempo interna do que é a obra dele, porque você teve contato ali, mas agora você está tendo uma visão das formas que ele compunha, as soluções que ele achava, né, enquanto músico, não enquanto poeta. E aí ela falou, vai ter que ser você para fazer isso. E aí eu falei, cara, bom, se é para cantar as músicas do meu pai era muito desafinado, eu sou um pouco, vai ser melhor do que ele. Então eu vou fazer esse show. E aí resolvi montar o show e chamei músicos incríveis e tal, então, enfim, na pior das hipóteses, os músicos seguravam aquele negócio, seguravam o samba e eu
tava ali. E aos poucos eu fui me apaixonando. Porque aí eu fui encontrando um outro lugar no canto que é muito mais próximo do rock, é muito mais próximo da fala, é muito mais próximo da vanguarda paulista do que eu estava entendendo que seria um canto vindo de uma mulher compositora, que é uma coisa, uma baita voz e blá blá, sabe? Que era um lugar que não me interessava, me interessa muito para escutar, são coisas que eu gosto muito de escutar, mas eu não tenho interesse de produzir isso. E aí eu falei, não, eu vou na contramão disso, eu vou começar a brincar de falar no meio da frase e gritar o que precisar fazer, aí eu me estribucho, tá tudo bem. E aí comecei a me apaixonar por isso, aí fui estudar com a Edith Camargo, aqui de Curitiba, que é compositora, do Vandula, ela é uma absurda, ela é maravilhosa. E aí não, beleza, daí agora eu tô já mais metida, digamos assim, de gravar e cantar, e um pouco mais cara de pau, assim, mais segura. Mas a cantora veio depois de absolutamente tudo. Tudo. Deu para ver bem essa base, a gente consegue te acompanhar. E agora eu inventei de fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu tenho um tempo eu venho um tempo tocando bateria e cantando ao mesmo tempo. Vou ver até se eu aguento o samba mais 9 anos, vamos ver se eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós vamos parar um pouquinho e já continuamos no próximo bloco. Estamos falando com a Estrela Leminski. Até já! Nós vamos falar agora com a Estrela sobre o processo de fazer. Um tanto ela nos contou como que ela está sendo orientada e se construindo a cada momento. E me parece que tem uma complementação ou uma mudança no momento que você está com o Theo. Então me fala sobre o processo de fazer com o outro. É engraçado porque, imagine, tenho 36 anos, a gente está casado há 16. Que legal. Eu já tinha essa coisa assim de compor e etc. Mas a gente construiu muito junto, né? Então eu já tinha, quando a gente se conheceu, eu já era baterista de banda punk, já compunha coisas e escrevia, mas eu não tinha ainda, né, colocado assim, não, sou compositora também. As pessoas me conheciam até mais como escritora do que como compositora. E aí, quando a gente se conheceu, a gente misturou tudo. A gente flertou, mostrando as músicas um pro outro. A gente começou a namorar porque estava ensaiando o primeiro show. Foi morar junto quando estava gravando o primeiro disco. Então, é tudo muito misturado, assim, coisas que vão marcando, assim. Então, na verdade, assim, aquelas coisas da vida assim que eu já nem sei se eu tenho distanciamento, assim. E claro, a gente passou por diversos momentos, assim, como um bom casamento a gente passou por diversos momentos. Então isso se aplica na música. Então teve um momento que a gente é uma banda, então a gente queria compor só na banda. Teve um momento que a gente precisava de terceiros elementos que nos despertavam esse momento de parar a rotina, porque é isso, né? Marido e mulher que vai no mercado, blá, 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 blá. Então, que faziam a gente sair dessa inércia da loucura, porque, né? Normose, a gente chama. Como é que chama? Normose. Normose, maravilhoso. Porque tudo fica normal, né? Isso. E a gente nem percebe mais alguma que é uma loucura, coisa, né? E como que isso está sendo construído, a gente não vê. Isso é normose. Normose, perfeito. É uma palavra do Pierre Weil. Nossa, amei. Eu vou usar. A gente estava nessa normose, a gente tem a tendência de ficar na normose, ainda mais com criança pequena, tarará, tatá. E agora a gente está talvez num momento bem diferente que a gente está com uma clareza muito grande do que é o Theo artista e do que é a Estrela artista. Então, eu fiz um disco de cantora e o Theo era só meu guitarrista. Agora a gente, enfim, já está no momento de relançar as coisas e fazer um trabalho juntos. E a gente ainda vai fazer um disco cada um solo, para as pessoas também terem essa noção de cada um exatamente como ser o que é essa mistura, singular, né? Que mistura é essa? Porque fica tudo muito
enfim, muito, muito fundido mesmo, assim. Sim. E aí a gente parece que daí com mais essa coisa de estar muito clara a individualidade de cada um, parece que dá mais vontade de fazer as coisas um com o outro. Então, às vezes, a gente para e se provoca a ponto de inverter, porque, claro, eu acabo ficando muito com letra e ele muito com música, então a gente já está se provocando de a próxima canção tem que ser uma letra dele com uma música minha, que eu já comecei a fazer, aliás. Então, daí nisso vem esse projeto muito legal de clipes com cineastas curitibanos. Exatamente. É isso? A gente fez tudo veio assim, a gente, no São Sons, que era o nosso disco anterior, a gente precisava pensar no cenário. E o Theo falou, não, a gente tem que pensar nesse cenário, você é boa nessas coisas visuais e tal. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Se cada canção é singular, como que eu vou fazer um cenário que una tudo isso? E aí lá eu produzi vídeos que eram como se fossem videoclipes ao vivo, assim. Mas nenhum efetivamente um videoclipe. Aí virou um DVD, porque as pessoas que iam no show falavam, cara, eu quero ter essa experiência em casa, dessa doideira que vocês fizeram, disso que fica acontecendo junto com a música e junto com o show. Mas aí a gente tinha essa frustração e a vontade de ter videoclipes e de pessoas incríveis que volte menos procuravam, falavam, cara, o dia que vocês fizerem um clipe, vamos fazer. Vamos fazer. E aí eram várias pessoas. Então, quando a gente pensou num projeto de composições novas, cada música era uma viagem em si. E a gente já pensou vários produtores musicais, o que já é dar uma característica muito singular a mais. E aí a unidade a gente deu pela voz, inclusive. Falou, não, os dois têm que cantar todas as músicas, tem que ter a voz dos dois e não vai ter participação especial, e a gente. E aí a gente falou, cara, e aí, como é que a gente faz? E aí a gente foi conversando, e quando a gente viu, a gente tava com uma gama de uma parcela de audiovisual curitibano, paranaense, muito legal e muito diverso. Então a gente quis, na verdade, provocar também o padrão de linguagem de videoclipe. Então no meio tem um clipe que é um doc, e outro é videodança, o outro a gente atuando, gráfico, todo gráfico. O outro de animação, mas aí é com stop motion e rotoscopia, com desenhos feitos de cadernos e colagens. Adorei, enfim. eu adorei. Cada um desses acabou sendo um universo porque a gente quis obrigar um pouco a audição de quem está, sei lá, minimamente curioso ou acompanhando o trabalho, de curtir cada música como uma unidade, porque no final das contas é isso. Um álbum, a gente não consegue se desapegar desse conceito de álbum, a gente gosta sempre. É o álbum que vai sair. Por outro lado, cada música é uma unidade em si, é uma obra fechada, ela existe, inclusive, a ponto de ficar tão claro hoje que as pessoas falam, cara, eu gosto daquela música daquela pessoa. Eu conheço a obra daquela pessoa, eu conheço tal música. E aí, aquilo ali é uma parcela, mas ela é uma unidade. Isso que você está falando, antes a gente tinha, às vezes, comprava um LP e a gente gostava de uma música, a gente ouvia sempre a mesma, furava o LP. Exatamente. Depois o CD já ficou diferente, né? E agora você está trazendo de volta aquilo que a pessoa possa curtir. Claro, porque a indústria fazia isso, né? Eles vendiam discos e discos com uma música boa. E eu e o Theo, a gente nesse trabalho falou, cara, mas a gente não quer uma música boa. Se a gente tem um disco com 12 músicas, a gente quer 12 músicas que a gente considere boas. Não tem música de trabalho, quer dizer, tem 12 músicas de trabalho, porque esse é o trabalho. Então, a ideia é provocar todas essas questões mesmo. Eu notei que vocês lançaram aí recentemente, em uma das músicas tinha a filha do Itamar, é isso? Isso. Eu sou muito fã. Sim. Eu sou muito fã dele. É uma parceria com ela e a gente não fez assim, juntas, porque tem isso também, né? Formas e formas. Ou você senta com a pessoa e faz, ou pega o texto e faz. E eu quis que fosse algo que provocasse essa inversão também. Porque é um texto dela e a Annelise escreve muito bem. E eu musiquei, e não deixei que o Theo entrasse, porque eu falei, cara, eu preciso exercer esse lugar. Então, assim, já estava mexida com isso que as pessoas
estabeleciam várias coisas, mania de colocar a gente em moldes. Então, assim, Theo e Estrela são um casal, logo fazem música fofa, Estrela é escritora, logo ela é a única letrista, o Theo sempre cantou, então logo ele é o compositor, e vai moldando algo que a gente começou a olhar e falar, não... E aí vai piorando. Virou um estigma e a gente daí se sente desconfortável nisso. E daí vai piorando, porque ele é Ruiz, eu sou Ruiz, e aí as pessoas já acham que a gente é primo, e daí já acham que a gente é primo da Tulipa. E aí a coisa vai virando... Então minha mãe é a mãe da Tulipa. Aliás, meu pai já saiu por aí como se fosse... Assim, já teve post da Tulipa tendo que vir esclarecer, porque tinha gente falando, mas a Tulipa é genial, obviamente, porque ela é filha do Paulo Leminski. Então as pessoas vão fazendo uma trama na cabeça absurda, assim. Então, esse trabalho também teve um pouco essa finalidade de destrinchar que sim, somos um casal, não é por isso que a gente vai ficar falando de amor. E a gente é um casal... Esse é o nome, né? Tudo que não quero falar sobre amor. Muito bom. E ao mesmo tempo deixar claro que sim, somos um casal. Tudo que a gente, duas pessoas ali não querem falar sobre amor. E tem uma foto de divulgação, a gente tá de costas, parece uma DR, assim. E aí... essa ideia, na verdade, assim, também esclarecer certas coisas e que parem um pouco com isso, assim. Que é esse lugar de... Cara, são dois compositores que casaram. Ponto. E na real, você estava falando de processo e... os processos são observações, né? Da vida, dos casais, das pessoas. As músicas vão relatar a vida, né? Sim. E não precisa ser nada dentro de caixinhas. Então, realmente, vocês estão certos fazendo o que estão fazendo. Eu curti essa coisa dos clipes gráficos, né? Uhum. E eu senti assim, isso, inclusive, como uma forma de parceria, né? E de qualificar a equipe que está fazendo parte, além dos artistas, né? Isso tem a ver? Nossa, tem muitos porque... amigos, né? É impressionante, tanto que no primeiro evento que teve de lançamento, eu fiz a besteira de no microfone começar a falar, nossa, e obrigada não sei quem, porque tá aqui e participou, e daí, quando eu vi, eu estava agradecendo todas as pessoas que estavam no lugar. Ali. E isso é muito bom. Porque não adianta, mesmo a pessoa que às vezes não tá gravando, aí era uma amiga minha que emprestou o divã que a gente gravou o clipe, a outra emprestou a boina, a outra emprestou... Então, que assim, legal. vai fazendo uma trama de situações e coisas que quando a gente vê, todo mundo é amigo. E pior, quem não é amigo, fica. E aí, quando termina o projeto, é isso, assim. É um projeto feito com 100 amigos, no mínimo, até agora. Então, junto com isso, vocês fazem shows, né? Dentro desse projeto, vocês já fizeram um lançamento, aí estão lançando aos poucos cada um dos clipes. Isso é legal, que dá uma dinâmica para a gente que está acompanhando, né? E como que vai ser a finalização do projeto? A gente vai passar por cidades, vai ter que vão ser ainda os lançamentos, mas no final do processo todo a gente vai ter esse show aí com os clipes durante o show. Legal. E é um show que já tá... A gente está articulando desde já para circular bastante, assim. A ideia é que a gente vá apresentando e com uma ideia muito maluca. Como a gente fez o projeto com 7 produtores musicais diferentes e cada produtor escolheu a sua própria banda, a gente, quando selecionou o repertório, já tinha pensado nisso e selecionou músicas que na sua estrutura musical, quantidade de acordes, etc., são muito simples. E a ideia é que a gente vá montando bandas pelo caminho. Nossa. Então, quando as pessoas perguntam pra gente quem é da banda, eu falo, cara, todo mundo, você é da banda, ele é da banda, todo mundo é da banda. Então, a ideia é provocar e por onde a gente passe, a gente vá agregando pessoas pra tocar com a gente e trocar e dialogar. Porque, independente de qualquer coisa, pelo cenário independente, por a gente já se identificar com essa cena e querer mapear e querer falar sobre isso, eu e o Theo, a gente já sempre teve essa curiosidade, sempre dialogou com esses artistas e já há muito tempo a gente já apontava que era assim, quem ia mexer e provocar e criar coisas novas dentro da música brasileira
ia ser eles. E que o caminho da grande indústria das gravadoras é o que está sendo agora, que é uma coisa limitada basicamente ao funk e ao sertanejo universitário. É música comercial, né? Música então, comercial. A gente tá falando de uma outra coisa. Você sente isso como vanguarda? Você me falou da vanguarda paulista, né? Que foi uma orientação anterior e que te inspirou. Me parece que isso pode ser um futuro, né? Eu acho engraçado, porque eu sinto assim que eu e Theo, a gente meio que veio num limbo. Porque tinha uma geração, a geração anterior era exatamente a do mainstream, que estava muito habituado às gravadoras. Tanto estava habituada que, como todos os nossos contemporâneos, faziam fitas demo, fita cassete demo. Porque era demo para as gravadoras. E muitas vezes a demo estourava para o público, e aí isso fazia com que a gravadora despertasse o interesse. E aí a gente foi vendo que isso era um mecanismo muito do rock, mas que dentro da MPB era a única forma de fazer. E que era uma coisa que já tinha sido feita pela Vanguarda Paulista, enquanto cena, e que dava certo. Essa coisa de fazer as próprias custas e, enfim, buscar o seu público e construir a sua trajetória. Mas aí, isso foi muito antes desse boom de internet, streaming, e fim de CD, depois fim do download, que é essa coisa que a gente vive. E é uma galera que já começa a ouvir música, já começa a pensar a música para a internet. E aí é muito maluco, porque eu e o Theo temos Mudou muito, né? Mudou muito. Mudou, e ao mesmo tempo, às vezes eu me preocupo de ver que é uma geração que pensa que já que é assim, fica assim. E às vezes, por exemplo, está tão habituada que tal blog divulga os seus trabalhos, o tal blog acaba e a pessoa fica meio, meu Deus, e agora o que eu faço? O que eu tenho que fazer? Não é o que eu tenho que fazer, você tem que pensar em toda essa estrutura, de onde está vindo e para onde pode ir, para reinventar, cada núcleo reconstruir a sua própria história, seu próprio público e entender o seu próprio mecanismo e criar o seu próprio mecanismo. Quando se fala de autonomia mesmo, né? Quer dizer, você tem que criar vínculos, você tem que criar processos entre si e o público, entre si e parceiros, Sim. Sem ficar dependente de algo que seja um canal apenas. Né? Sim, tanto que quando a gente dá oficina sobre música independente, sempre nos perguntam, eu tenho uma banda XYZ, o que eu tenho que fazer para fazer sucesso? Aí eu sempre brinco, eu falo, não sei, o que você acha? Você tem bastante amigos? Faz um clipe em plano sequência de 6 minutos, junta todos e vocês cantam essa música. Aí a pessoa fala, mas a banda mais bonita da cidade já fez. Pois é, e ninguém tinha feito, e eles fizeram. Então não adianta você fazer mais isso, ou seja, não adianta repetir nenhuma fórmula. Não adianta repetir a fórmula de ninguém. Ou você entende claramente tudo o que você produz e recria isso, ou já era. Ou você já está fadado a ficar correndo atrás de alguém. E eles, na verdade, são, para mim, um grande exemplo disso. Porque eles já tinham muito claro a forma do repertório, onde eles chegariam e etc. E foi muito legal, porque daí quando estourou, inclusive, a banda, 1 milhão de views lá, eu falei, 1 milhão de views no YouTube é uma coisa, agora a construção de carreira é outra. E é muito bonito a forma como eles sabem exatamente, né? Eles souberam exatamente continuar dialogando com o público que efetivamente continuou curtindo o trabalho deles e se transformar e às vezes mudar, inclusive, o estilo e aquele público tá acompanhando e crescendo junto com eles. É verdade, a gente acompanha um a um, vê a carreira de cada um e necessita, sim, né, de ter conteúdo na sua própria carreira. Sim. E que, logicamente, vocês têm. Nós vamos conversar mais um pouco no próximo bloco. Já voltamos, ok? Estamos falando com Estrela Leminski, que está falando de um modo de produzir música completamente diferente. Está falando de música independente, está falando de como que o audiovisual entra na música e amplia a experiência. E falando sobre isso, eu tenho interesse em saber, então, dentro dessa estrutura,
Como que é a letra ou a composição literária, né? Como que é isso para você? Que tem tanta ou maior importância, porque, na minha opinião, aquilo que já é um produto, que é um resultado, aquilo é pronto. Sim. Né? Mas quando você oferece algo para que a pessoa possa contemplar e verificar as suas imagens internas ali naquele texto, naquela poesia, isso é maravilhoso, sobretudo hoje, nesse tempo em que está tudo muito rápido, Sim. tudo muito internauta, muito internet. Aí parece que a gente perdeu a capacidade de produzir as imagens. Eu acho que você falou da poesia concreta, que eles têm o verbo e voco visual. E, por um lado, que eu sempre tive essa paixão entre a fronteira, entre a música e a poesia. Tudo que eu faço está exatamente, minha definição na internet é amante de livros sobre música e música sobre livros. E é isso, quando eu fui estudar Vanguarda Paulista, a questão do texto na música, e adoro poemas musicados, então tô sempre... E meus poemas têm uma musicalidade, tudo isso está muito atrelado à imagem, de certa forma. Por exemplo, tem essa situação no CD dos clipes, porque as pessoas hoje consomem música dentro de um contexto, dentro de um discurso, dentro de uma representatividade. E isso é, né, o motivo do meu primeiro trabalho ter que ter músicas projetadas no fundo, o segundo ter músicas sendo lançadas através de videoclipes. E dentro do que eu escrevo, sempre teve essa preocupação com a parte visual. No meu primeiro livro de poesia, que é esse que é o Prefácio do Arnaldo, que é um livro até que eu renego, porque eu escrevi na adolescência e tal, ele foi uma das primeiras pessoas a ler, e eu tinha brincado de colocar um poema em cada fonte, aleatoriamente. E ele foi a primeira pessoa que olhou e falou, mas por quê? Por que essa fonte aqui? O que você quer dizer com isso? Essa fonte está dizendo uma coisa. Você está vendo que você está sendo pontual, você está sendo... Aqui você está fazendo uma crítica e essa fonte tem um outro discurso, e eu fiz... E aí, claro, dentro disso, dentro de tudo que... Né, eu cresci dentro da poesia marginal, um grau de... Tem vídeos na internet com 4 anos de idade, meus pais me ensinando a grafitar muro, poesia em muro, né? Então, a questão visual do poema sempre veio nessa construção minha de poeta, e dentro da área da música também. E aí me joguei nisso talvez um aprofundamento mesmo. Então por isso que tem essa coisa da brincadeira com o Banksy, da grafitagem e etc. Então no livro de poesia, que chama Poesia é Não, que eu vou falando desses arrebatamentos, eu sempre estou brincando com questões de imagem. Então tem imagens que é uma fotografia, a outra é dentro de um protesto, dentro de uma camiseta. Os poemas estão espalhados em ícones e lugares imagéticos que a gente tem ali cotidianamente. Como é que era mesmo? Nas normoses? E onde aí a gente já não vê mais nada ali, né? Exato. E de repente vem ali a poisia e, nossa, exato. Eu comecei a ver de novo. E aí esses poemas visuais, inclusive, estão distribuídos no livro. Eles vão costurando todos os outros poemas estão sendo costurados por essas imagens poéticas, que na verdade é um grande poema único. Poesia Não é um grande poema que vão falando tudo que a poesia não é. Então, enfim, tem que ver lá. Mas isso está sempre atrelado, assim. E aí, claro, daí para piorar, eu acabei me jogando nessas questões todas, porque hoje eu, trabalhando com a obra dos meus pais, os dois têm exposições, o Múltiplo Leminski e o Poeta Alice. E o Poeta Alice é uma exposição que ainda... eu fui a primeira curadora única, agora tem a minha irmã também, mas fui construindo... E aí existe toda uma construção visual, essa ideia desse discurso visual estar em todas as coisas. E aí virou uma grande preocupação para mim, assim, de estar verbo e voco visualmente dizendo o que eu quero dizer.
Nossa, que lindo esse projeto. Quando é que vai sair essa exposição? A exposição já foi, agora está em Foz do Iguaçu. Então, isso a gente pega e corta depois. Não, foi em 2015, teve agora no SESI, e agora está em Foz do Iguaçu, e eu não sei se continua, então, enfim, não sei. Mas o Poeta Alice é legal, caramba. Eu sou suspeita pra falar. São 2 projetos que você estava atrelada. Poeta Alice e o Múltiplo Leminski. Pai e mãe sem terapeuta. E isso significa que você que fez os projetos. Não, então, o múltiplo eu entrei na curadoria depois. A Alice estruturou a primeira versão e a gente ficou bem ali de assistente, quase só pitaqueiras, assim. Então, quem deu todo o corpo do Múltiplo Leminski foi a Alice. E aí, a minha irmã está cuidando de toda a itinerância há muito tempo, e eu que fiquei com a parte musical. Então, foi a parte que elas olharam e falaram, cara, é a parte que, por um lado, que é só um nicho, por outro lado, a gente não tem como cuidar, assim, não tem nem conhecimento técnico, e é a parte mais abandonada. As pessoas não sabem que ele era compositor. Então, por isso que eu me joguei, mergulhei nisso, mas, por outro lado, a gente, assim, as coisas relacionadas a ele, a gente decide tudo em 3, a gente conversa tudo junto, assim. E tive que parar um tempo, aliás, tudo que eu estava fazendo em prol disso, assim, de todas as urgências que foram pintando. Então, foi a gente que sentou junto aqui em Curitiba, na Bela Banoff, numa tarde, e falou, precisamos reeditar o Paulo. Ele está esgotado nas editoras e a gente precisa fazer. E a Alice falou, a gente podia fazer um volume único. E aí, como ele era amigo do Luiz Schwartz, falou, cara, acho que vou levar pro Luiz Schwartz, vou ver se ele topa fazer. E é o Toda Poesia. Então, quando as pessoas chegaram pra gente e falaram, nossa, Toda Poesia estourou, vocês estão surpresas? E é muito engraçado, porque as pessoas perguntavam como se a gente não tivesse nada a ver com aquilo. E aí eu falo, gente, tudo bem, eu sou autoprodutora na minha obra, mas é exatamente o que a gente está fazendo na obra dele. A gente está cuidando. Isso foi absolutamente pensado e conversado, inclusive de preço. Né? A Companhia das Letras tinha pensado numa obra de luxo. E a minha mãe falou, não, eu quero o mais barato, com qualidade possível, porque isso aqui tem que ser acessível. Então, tudo sim foi pensado para que tivesse o efeito que teve, que era assim, da poesia dele tá dentro de um alcance que a gente imaginava que merecia. Só não sabia que seria possível virar best-seller, mas né, já tinha essa dimensão, assim. E isso te inspira a novos projetos individuais, pessoais? Nossa, me provoca muito. Na verdade, dentro dessas coisas que eu vou tendo que parar né, essas fazendo abas, tudo ao mesmo tempo. Janelas que eu vou abrindo, assim, agora é a compositora, agora é a filha, agora... E aí, a escritora está muito tempo parada, mas parada é uma pinóia. Então, assim, faz tempo que eu não tenho publicado nada inédito. E dentro disso, claro, continuei escrevendo várias coisas, mas de poesia, mas eu tô com um livro de mini contos que é só organizar e publicar. Um romance que eu comecei a escrever e que eu parei completamente. E é irônico porque a história é a história de um cara que vai fazer mestrado e a relação dele com o orientador. E assim que eu comecei a fazer mestrado, eu não tive mais tempo de continuar esse livro e ele foi interrompido. Então, o mestrado atrapalhou um livro sobre mestrado. Isso. Mas o livro que eu tô mais dedicada e apaixonada e mergulhando nisso vem fruto disso tudo. Porque um dos mestrados que eu fiz foi na Espanha e eu fui parar na região que era a região que meu Ruiz veio. E aí eu me vi fazendo o trajeto inverso que a minha avó fez e estava lá estudando sobre... A sua avó era espanhola. Minha avó é espanhola. E aí estava lá estudando a configuração de identidade musical de processos migratórios. Lindo. E ao mesmo tempo sem conseguir explicar para os europeus o que é Curitiba. Até hoje eles ficam embasbacados e me perguntando que eles não acreditam que existe uma cidade na América do Sul com a figuração étnica que chegou na mesma na mesma década, basicamente, tantos europeus e como eles conviviam aqui. Porque era isso, era alemão nazista, polonês judeu e italiano
ateu, anarquista, convivendo no mesmo mercado municipal e no mesmo Largo da Ordem. E é claro que teve treta. E teve tanta treta que, por causa disso, a gente foi apelidado de Cidade Sorriso, mas por uma ordem política pública. Para Curitiba, tudo vem de cima para baixo. Foi uma propaganda para que apaziguasse as etnias, essa ideia de Cidade Sorriso. E isso já foi me provocando, fui começando a pensar em Curitiba. Para piorar, quando eu voltei, montei o Múltiplo. E aí, para piorar, a gente, dentro desse processo do Múltiplo, a gente montou um ramo de exposição, que é o Meu Coração de Polaco Voltou, que é das raízes polonesas. E, finalmente, eu fiz a árvore genealógica dos Leminski, que ninguém tinha feito. E aí eu comecei a descobrir cada babado histórico, cada fofoca da família. E aí eu me joguei em todos os ramos, porque daí do lado português e negro e índio, que é o lado materno do meu pai, cara, eu sou prima do Valtel Branco, que é um dos maiores músicos que o Brasil já produziu e que tá vivo, andando ali no Osório, né, queridíssimo. E aí eu comecei a tentar entender um pouco, já que eu montei as duas exposições sem terapeuta, digamos assim, eu fico brincando com isso, eu comecei a pesquisar, inclusive para começar a entender, assim, por que eu, aquela coisa, quem sou eu, por que eu sou assim? Tá, mas o meu pai e minha mãe, beleza, mas... E os avós? E eles, né? Porque eu não conhecia os meus 4 avós. E eu sempre brinquei que isso, pra mim, sempre foi uma questão. Porque eu não tinha... Tudo que eu sei sobre eles e sobre a minha história veio através da narrativa da minha mãe. Ou seja, veio através de literatura, porque minha mãe é poeta. Então, assim... E o que o meu pai me contava também. Então, já vem através da narrativa. Eu falei, cara, eu vou escrever um livro que é completamente ficção e totalmente fatos reais. Então, é uma coisa que eu estou chamando até de biografia fantástica. Então, é um livro que vai contar os 4 ramos da família. O lado espanhol da minha mãe, o lado alemão da minha mãe, e do meu pai o lado polonês e o lado negro índio português. Nisso já vai dar uma boa bagunçada no que é todo o sul do país, porque a gente é basicamente essa mistura. E provocar com isso, e como eu estava montando a árvore genealógica, obviamente eu esbarrei num problema muito sério, que é a história da mulher. Porque a gente é apagada da história. Os nossos sobrenomes são apagados. As nossas origens de países são apagadas. Eu descobri nesse processo que a minha bisavó não é polonesa, e sim austríaca. Então ela teve toda é muito mais, é uma cultura arrancada, é uma língua arrancada, coisas que você vai perdendo. Incrível. E aí eu fiquei muito mais assombrada. Eu, como uma boa feminista, fiquei muito mais assombrada com isso. E aí resolvi usar uma das mulheres da história para dar unidade para isso, que é a minha bisavó, que ela é a avó do meu pai, e a história dessa raiz negra índia, portuguesa, e ela faleceu. E o meu pai nem chegou a conhecê-la também, e quando ela faleceu, o meu bisavô fez o que todo mundo fazia, que era casar com a irmã dela e continuar a história. Só que é muito maluco, porque com isso nunca ninguém soube me dizer nada sobre essa pessoa. E essa pessoa chama Inocência. Então o livro chama Quando a Inocência Morreu. E essa história vai se passar exatamente costurada em torno da invisibilidade, que é a invisibilidade da mulher dentro da história. E que faz e acontece e que é apagada. Por exemplo, a Marie Curie, que é uma grande cientista. Ninguém sabe que ela é polonesa, porque o Curie ela é uma polonesa que casou com um francês e todo mundo acha que ela é francesa. Então, coisas eu botei esse post agora, nesses dias, né, que era Dia das Mães, e para nós também um dia feminino, um dia feminista. Exato. Né? Exato. E aí mostrou todas as mulheres, né? Não, é demais. Prêmio Nobel, né? E aí eu vou fazer jus a essas mulheres nessa história e tô mergulhada em fatos históricos e é muito divertido, porque às vezes eu tenho que ligar para primos que hoje estão velhinhos, estou conhecendo ramos da família que eu não conhecia, porque na minha cabeça era assim, né? Meu pai, minha mãe, minha irmã, acabou. E meu pai não tá aqui, é só nós. Não tem, né, tipo... Enfim. E aí, ligo pra contar cada babado da família. Muito legal. Muito divertido. Você tá registrando isso pra organizar na forma do livro? Já tá organizado. São 4 histórias que vão se
se encontrar, a linguagem é prosa, mas a ideia é que seja bem literatura mesmo. Enfim, tá? Quero ver se até o ano que vem consigo terminar. O que você gosta além da música? E esse fica nosso último assunto. Dançar. Minha paixão, 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 paixão. E eu acho que isso está muito ligado à música, mas é uma paixão muito grande, assim, eu já fiz, assim, já fiz sapateado, já fiz capoeira, não vou tirar porque o princípio muito de movimentação bom. É muito próximo. Fiz street dance num grau de competir nacionalmente, no grupo do Otávio Nassur, que hoje em dia todo mundo conhece, mas, enfim, fiz parte do grupo. E hoje faço de uma forma muito displicente. Saio para dançar regularmente, sou apaixonada. E atualmente estou fazendo zumba. Mas zumba? Por zumba porque é música latina e porque é cantado em espanhol e porque... Claro que eu tenho que tapar o ouvido porque as letras, né? Gente, se a gente acha que os nossos funkões são proibidões, ainda bem que a gente não entende eu fico olhando pro pessoal dançando comigo e falo, cara, elas não estão entendendo o que está sendo dito, com certeza. Mas eu adoro, e é uma coisa que é simples e que... E que mexe a energia do corpo. É uma paixão muito grande mesmo, mas isso é completamente... Se você tivesse que trazer uma mensagem, assim, para o Brasil do futuro, o que você traria? Nossa, cara, tanta coisa pra dizer num momento como esse, né? É difícil resumir, né? Tem que... Mas assim, acho que tudo que eu penso, na verdade, todas as coisas que eu pensei, sempre estão indo pro mesmo ponto, que é conhecer a história. Porque eu acho que o problema de várias coisas que estão... Mas mais que valorizar, o pessoal não consegue valorizar porque eles nem conhecem. E não é possível que a gente esteja esquecendo todos os contextos. E isso é numa forma muito ampla. Não é só do ponto de vista político. É do ponto de vista até dos lugares. Porque com essa coisa de eu tocar nos lugares, eu já fui para sei lá, Chapada Diamantina, e já me vi numa mesa que tinham 30 pessoas, e eu e o Theo éramos os únicos brasileiros, ou seja, nem o Brasil conhece o Brasil, nem o Brasil consegue valorizar minimamente a riqueza, nem cultural, nem a diversidade da nossa fauna e todos os nossos recursos. A gente ainda não consegue mensurar o absurdo que foi a Samarco, e o que aconteceu, a perda que foi em Mariana. Eu estava na Espanha estudando sobre patrimônio musical e a gente estudou lá o que tinham nas igrejas de Ouro Preto e Mariana. Então, isso foi destruído, isso acabou. Então, assim, as pessoas não conseguem nem... E lá é assim, na Europa eles estão... Cada manuscrito o pessoal está esmiuçando, e estudando, e descobrindo, e fazendo história. E me parece a coisa mais estúpida do universo que a gente se diz, aqui especificamente de Curitiba, que a gente se diz europeus, mas somos europeus que lá na Europa achamos lindo na Holanda andar de bicicleta. Em Curitiba a gente atropela ciclistas. A gente anula ciclovias e vota em pessoas que vão acelerar o trânsito. Então, que tipo de europeus nós somos? Né? Espero que que a gente não seja os europeus do futuro. Eu espero que um dia caia a ficha de que antes da gente... O primeiro passo para a gente... Por que os europeus são lá? Porque eles valorizam, eles conhecem. Qualquer pessoa tem a mínima noção do que é a história do seu lugar, do seu país, da sua língua, da sua origem. E respeita também, né? E o Brasil, eu acho que é a grande questão e que agora está ficando cada vez mais gritante, que é a nossa distração. Tanto que uma das músicas do nosso disco, o refrão é entre a Idade Média e a Idade Mídia, fogueira das vaidades distraída.
um argumento sem lógica contando sempre a mesma história. Porque é isso, a gente para de prestar atenção no que está acontecendo politicamente porque está preocupado em quem vai cair no próximo Big Brother ou na novela, ou como que faz qualquer, sabe, ou qualquer escândalo imbecil e imbecilizante. Então, enquanto... Que é isso, assim, que a única forma do Brasil acordar é efetivamente... Sabe? Esquece todas as matérias. Não gosto de estudar, não gosto de educação. Esquece. História. História. Nossa, uau. Muito obrigada. Obrigada. Nós temos que acabar. A gente, infelizmente, poderia conversar muito mais. Mas agora a gente precisa acabar. Eu quero te agradecer. Estou encantada pela conversa, por essa coisa boa. E por nós trazermos um pouco de Estrela Ruiz, Leminski, Ruiz. E tudo isso de bom para vocês e mais reflexões daqui a pouco. Muito obrigada.